É um prazer estar de volta aqui. Eu fico feliz, prazer em estar aqui com vocês de novo, Bispo Maurílio, Pastor Tiago. É uma honra poder estar aqui de novo para compartilhar mais alguma coisa com os amados pastores que estão nessa reunião conosco. É sempre uma honra realmente poder participar de eventos como esse com pastores. É muito edificante, é muito honroso. Eu volto a me apresentar para aqueles que não estavam na live anterior. Eu sou o pastor Abner, casado há muitos anos com a pastora Jacira. Agora, dia 6 de agosto, próximo, agora às 21h32, a gente completa 50 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então, são 50 anos de namoro quase. Temos um casal de filhos abençoados. Eu tenho um filho que é o meu primogênito, o Luiz Fernando, casado com a Raquel. Me deram 2 netinhos, são profissionais de sucesso na área deles. Um é ortodontista, outro é enfermeira, mas são colhidos do Ministério de Família na DEVEC do Recreio, então isso é muito bom para nós. E eu tenho minha caçula, que é economista, casada com o Cleiton Martins, que é um produtor musical muito conhecido no meio, e me deram 2 netinhos maravilhosos, um está no forno e outro, a Luísa já chegou, e ela é participante da liderança do Ministério Preciosa, da Igreja Batista Atitude, ele é produtor musical, então eu louvo a Deus, porque eu disse na reunião passada, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor, isso aí realmente não tem preço, é muito maravilhoso, realmente. Somos empresários, há 27 anos, eu e minha esposa trabalhamos juntos. Eu costumo dizer que nós somos marido e esposa em tempo integral, né? Porque a gente não só dorme juntos, mas a gente passa o dia juntos, né? Então, trabalhamos juntos há 27 anos. Isso para nós tem sido um prazer, não tem sido peso. Eu já escutei líderes dizendo que se tivesse que trabalhar com a esposa 24 horas por dia, a coisa poderia desandar, mas graças a Deus conosco é muito legal, muito bom. A gente trabalha juntos e vivemos bem, tá? É algo maravilhoso. Eu gostaria de colocar hoje aquilo que foi pedido, que é falar um pouquinho sobre a economia doméstica, porque eu sei que é um desafio muito grande para todos nós lidarmos com isso. Então, eu gostaria de ler um texto base para poder, a partir daí, fazer algumas considerações. E o texto que eu vou usar como base para introduzir esse assunto é o texto de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 28. É um texto muito conhecido, principalmente de pastores, que eu creio que todos eles já ministraram pelo menos uma vez nesse texto. É um texto muito conhecido, é o texto da torre, né? Eu posso ler esse texto, está todo mundo ligado? Vamos lá. Lucas 14, 28 fala assim: pois quem começaria a construção de um edifício sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? Pode não ser a tua versão, mas eu gosto muito de trabalhar com relacionamentos em versões modernas, que não requer dicionário. Então, essa é a Bíblia viva, tá? Verso 29. De outra forma, eu só poderia completar os alicerces antes de se acabarem os recursos. E então, como todo mundo se riria dele? Verso 30. Estão vendo aquele sujeito ali? Diriam em tom de caçoada. Começou aquela construção e ficou sem dinheiro antes de terminar. Palavra do Senhor. Permita orar a Deus para pedir graça a Ele. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e bendizemos. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos que ao final desta live todos nós possamos ter a certeza absoluta de que o Deus que nós servimos nos trouxe até aqui para falar conosco. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus deixou esse alerta aos discípulos dele há mais de 2.000 anos atrás. E eu não sei, sinceramente, Bispo Maurício, se naquela época já tinha discípulo enrolado financeiramente. Mas uma coisa eu posso afirmar: se Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos, é porque isso é extremamente importante. Porque, na verdade, Jesus estava deixando um alerta a todos nós. Ele estava dizendo o seguinte: olha, se faltar planejamento na nossa vida financeira, poderemos entrar em sérias dificuldades. E o pior é que essas dificuldades podem acabar comprometendo a nossa reputação. Isso realmente é complicadíssimo. Prova disso é que Jesus diz que os que olhassem para aquela construção inacabada iriam rir da pessoa. Iriam rir da pessoa e dizer: ela começou a construir e não foi capaz de acabar. Queridos pastores, se Deus teve cuidado de falar tantas vezes sobre finanças na sua palavra, se Jesus teve um ministério tão curto e investiu tanto tempo falando sobre esse assunto, esse é um assunto importante e não pode ser negligenciado. Para você ter noção, se você nunca parou para pensar sobre isso, Jesus trata da nossa relação com o dinheiro em mais da metade das palavras que ele construiu. E se isso é importante para o mestre, nós temos que dar a devida importância a esse assunto também. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre isso, numa reunião com pastores, numa live de pastores. Eu quero hoje compartilhar alguns princípios que podem nos ajudar a pôr em ordem a nossa vida financeira. Eu gostaria de dar um testemunho, porque eu demorei muito a aprender a administrar a minha vida financeira.
Demorei muito mesmo. E após algum tempo tratando disso na minha vida, eu aprendi algo que para mim foi precioso, foi uma revelação de Deus para mim. Eu aprendi algo que fez toda a diferença na minha vida, é que caos não é ausência de recursos. Caos é ausência de ordem. Porque na vida de muitos de nós o que falta não são recursos. O que falta é colocar a nossa vida em ordem. E por isso que a gente vive um caos. Se eu tivesse que resumir essa parábola de Jesus, eu diria que Jesus está nos ensinando que antes de começar qualquer empreendimento, nós devemos fazer um bom planejamento. E para ser considerado um bom planejamento financeiro, esse planejamento tem que passar por 3 passos que acho que são fundamentais. Primeiro passo, fazer um orçamento confiável do quanto vai custar aquilo que a gente quer fazer. Então, temos que ter um orçamento. Passo 2, feito o orçamento, fazemos um confronto do que a gente tem, das nossas economias, com o orçamento que a gente tem. Para ver se é compatível. Se aquilo que a gente quer fazer é possível ser feito com as finanças ou com os recursos que nós temos. E terceiro, se não for suficiente, ver se o valor necessário para a conclusão daquele nosso empreendimento está dentro da nossa realidade financeira. Ou seja, ver se o valor necessário para concluir o projeto cabe dentro do nosso orçamento. Porque senão acaba acontecendo o que Jesus preveniu. Ele disse assim, ó, estão vendo aquele irmão ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro antes de terminar. E é impressionante, pastor Tiago, existem pessoas que começam a fazer as coisas sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento. Elas começam, e eu percebo isso, às vezes por pura empolgação, sem ter a mínima noção de quanto aquilo de fato vai custar. E eu penso que se nós agirmos assim, as chances de algo dar errado são enormes, são muito grandes. E o pior é que no nosso meio ainda tem um outro problema, no meio daqueles que são cristãos em Cristo, são servos em Cristo Jesus, é que eu encontro irmãos que dizem assim, não, pastor, o senhor não está entendendo, pastor, nós vamos fazer pela fé. O senhor não tem fé, não, pastor, vamos fazer pela fé. E o que eu percebo é que, em alguns casos, esse argumento é utilizado por irmãos que são financeiramente desorganizados. A motivação deles não é a fé. A motivação deles é a empolgação, não é fé. Porque eu entendo que o problema não é dar passos movidos pela fé, mesmo porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o problema é esse. Não é dar passos de fé. O problema é iniciar algo sem que antes tenhamos consultado a Deus em oração. E mais, que nós tenhamos recebido algum sinal da parte de Deus de que aquela é a hora ideal para nós iniciarmos alguma coisa. Então, a gente faz sem esse cuidado e aí, no final, dá ruim. Esse é o problema. Queridos, é bom a gente falar isso, porque eu acho que é algo assim, será que faz a gente pensar, né? Não é razoável, pensa bem comigo, não é razoável achar que Deus tem a obrigação de terminar algo que a gente começou por capricho. Ouça, amados, Deus não tem compromisso nenhum com nada que não tenha nascido no coração dele. Então, nós cuidar desse. Se começou no coração dele, pode ir, faz pela fé, porque começou no coração dele, foi sinalizado por ele, então a gente faz. Mas se começou no nosso coração e não passou pelo coração dele, não faz, porque não vai dar certo. E o pior é que eu tenho visto que, nos nossos dias, eu vejo alguns irmãos que, por essa razão, por serem financeiramente desorganizados, acabam virando alvo de piada dos outros. E não é raro encontrar pessoas que, por não entenderem que tem que planejar muito bem tudo com antecedência, acabam trazendo algum constrangimento para si e, pior, acabam respingando no evangelho. Principalmente se for um líder. É muito ruim. Por isso, amados, nós temos que cuidar da nossa reputação, nós temos que zelar pelo nosso nome. E eu percebo que algumas pessoas, quando a gente tenta alertar, que trabalhamos nessa área de finanças, quando a gente tenta alertar, eu ouço pessoas dizendo assim, mas pastor, não me interessa a opinião de ninguém, sou eu que pago as minhas contas. E o pior é que a gente que está perto vê que nem as contas dele ele paga, mas, enfim. Mas eu acho que vale para nós líderes é que nós não podemos esquecer que nós carregamos o nome de Jesus conosco. Então, tudo que a gente for fazer, a gente traz o nome de Jesus também. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu percebo algo interessante. Se não for por uma questão de consciência cristã, vamos imaginar alguém que não tem essa consciência cristã. Eu acho que, ainda assim, essa pessoa deveria se importar com isso. E se não for por consciência cristã, ao menos por uma questão de inteligência. Por que eu digo isso? Porque pior do que não ter dinheiro é não ter crédito. Porque tem muita gente que não tem dinheiro. Acontece comigo, acontece com qualquer um. Tem horas que a gente quer fazer coisas que a gente não tem dinheiro. Mas a gente tem crédito, a gente tem um nome limpo, a gente tem a nossa reputação. Então, quando a gente compromete a nossa reputação, aí a coisa fica difícil.
Fica muito difícil. Eu não sei se acontece com alguém aqui, mas a gente pede... o irmão da igreja pede dinheiro emprestado a gente. Aí o irmão pede dinheiro emprestado com o propósito de pagar no dia X. E a gente empresta. Aí chega na data combinada, o irmão não paga. A gente espera mais um dia, espera 2, espera 3, espera 4. Aí depois de um mês, a gente vai cobrar o irmão. Aí o que acontece? O irmão fica chateado, o irmão fica aborrecido, o irmão fica indignado. O resultado, a gente perde o dinheiro e ainda perde o amigo. Perde as duas coisas, e aí é complicado demais. Então, a verdade é que o próprio Jesus, em Lucas 14, está tratando de um assunto para o qual a gente não tem dado muita importância. Assunto sobre o qual a gente não tem muita intimidade, que é planejamento e controle orçamentário. Ou, se você preferir, no bom e velho português, como ter as nossas contas em ordem. E como é que a gente consegue isso? Ou melhor, o que nós temos que fazer para não incorrermos nesse erro? Só tem um jeito. É controlando receitas e despesas a partir de um orçamento doméstico. Gente, isso é fundamental. E não adianta dar desculpas, porque tem gente que começa a dar um monte de desculpas. Eu costumo dizer que quem é bom de desculpas é péssimo em arrependimento. Então, assim, tem coisas que a pessoa tem que realmente considerar, né, avaliar e dar espaço para que as coisas comecem a mudar, né? Porque planejar gastos é um princípio. E não sou eu que digo isso. O próprio Jesus falou isso nessa parábola que a gente leu. E se é um princípio de Deus, tem que valer para todo mundo, ou pelo menos para os cristãos, para aqueles que se identificam como cristãos, porque é impossível que qualquer família conquiste uma vida financeira equilibrada sem viver primeiro esse princípio. Ah, mas eu insisto, nós temos que controlar muito bem as nossas finanças. Gente, se a gente não fizer isso, o risco é enorme. O risco é enorme. Porque se a gente não começar a controlar as nossas finanças, está arriscado. A gente tem que viver de crise em crise. Sabe aquela pessoa que pega um empréstimo e você imagina que é para empreender em algo, e ela pega um empréstimo para pagar um outro empréstimo que ela não conseguiu pagar? Me parece aquela pessoa que no popular a gente diz que está vendendo o almoço para comprar janta. Isso, queridos, isso, essa situação acaba levando a gente a viver eternamente na dependência de milagres. E perceba, eu não vim aqui para dizer que eu não acredito em milagres. Eu também acredito em milagres. O que eu quero que você entenda é que o milagre não pode fazer parte do nosso planejamento. E por que não? Porque o milagre está sempre nos planos de Deus, ok? Sempre. Mas ele nunca pode estar nos nossos planos. Ou seja, nós não podemos planejar nada considerando a possibilidade de um milagre. Então, o nosso bate-papo de hoje está focado nisso. Como manter as finanças em ordem, independentemente da nossa renda familiar. E para que esse controle seja eficiente, todos nós vamos precisar de um orçamento doméstico. Mas antes de entrar no orçamento propriamente dito, eu gostaria de deixar um alerta para todos nós. E eu gostaria de insistir num aspecto que eu acho que ainda não é muito claro para algumas pessoas. É a afirmação que eu faço em todos os seminários que eu ministro, de que dinheiro é um bem da família. Gente, isso é fundamental. Dinheiro é um bem da família. Não importa quem ganhou. Se esse dinheiro entrou na casa, entrou na família, entrou no lar, ele tem que ser tratado como um bem da família. Ele não pode ser tratado como o meu, nem como o seu, dele ou dela. É um bem da família. E qual a importância desse entendimento? É porque a pessoa pode não entender nada sobre orçamento doméstico. Mas se ela passar a tratar o dinheiro como um bem da família, ela está no caminho certo. Depois ela estudou sobre orçamento, enfim, ela aprende um pouco mais. Mas esse conceito de que dinheiro é um bem da família, ele não tem livro. Então, é importante falar sobre isso. Dinheiro é um bem da família. E eu gostaria de entrar propriamente no assunto de orçamento e família, fazendo uma afirmação. Acho que existe uma forte relação, mas muito estreita, entre a nossa vida financeira e os nossos relacionamentos familiares. Por essa razão, eu deixo uma palavra para você, meu irmão. Tanto a família quanto o dinheiro precisam de toda a nossa atenção. Da mesma forma que a gente dá atenção à família, a gente tem que dar atenção ao dinheiro. Da mesma forma que a gente cuida da família, temos que cuidar do dinheiro. Por quê? Porque nós não somos só líderes espirituais na igreja. Na igreja nós somos líderes espirituais. Mas devemos ser também, dentro das nossas casas, o provedor das demais necessidades da nossa família. E se a gente não se relaciona bem com o dinheiro, a gente pode acabar comprometendo os nossos relacionamentos familiares. Meu irmão,
Toda crise financeira, grave isso, toda crise financeira tem um efeito colateral terrível. Qual, pastor? Quando ela se instala, normalmente, os relacionamentos familiares ficam abalados. Uma crise financeira necessariamente abala o relacionamento familiar. Isso é um problema sério, muito sério. Eu não sei se alguém já ouviu um ditado que diz que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Meu avô dizia algo interessante. Meu avô falava assim, em casa que falta pão, todo mundo briga. E ninguém tem razão, porque quando falta pão, briga, e briga feio. Mas eu preciso que você entenda que colocar a vida financeira em ordem, grave isso, colocar a vida financeira em ordem vai eliminar uma importante fonte de conflitos familiares. Grave isso, porque isso é uma verdade absoluta. Queridos, nós jamais podemos esquecer de que nós fazemos parte de uma equipe chamada família. E a nossa vida financeira precisa estar debaixo dessa mesma visão de unidade, que é a família. A nossa vida financeira, ela só será bem resolvida, bem equacionada, quando todos os membros da família estiverem envolvidos nesse processo de administração das finanças domésticas. Por quê? Porque dinheiro é o meio da família. Nós temos que envolver também, eu digo isso, e porque vivi isso, e eu acho que isso aí ajuda também, nós temos que envolver também, na hora de tratar das finanças domésticas, nós temos que envolver os nossos filhos. Eu vejo pais que não têm esse cuidado. Temos que envolver os nossos filhos. Não sei se você já percebeu, pastor Tiago, que filho pequeno não ganha nada, mas gasta feito gente grande. Não é isso, bicho Maurílio? Filho pequeno não ganha nada, mas gasta, que é uma grandeza. Então, temos que envolvê-los também. Então, para começar, como nós podemos fazer uma autoavaliação? Como a gente começa do zero? Para fazer uma avaliação, para sabermos se esse assunto já está bem equacionado na nossa casa. Para avaliarmos como é que está a nossa casa em relação a esse assunto. É quando, apesar de existirem várias fontes de receita na família, a família tem um único orçamento doméstico. O dinheiro entra por várias fontes, pelo marido, pela esposa, às vezes um filho mais velho, mas para ele ser gasto, ele tem que estar previsto no orçamento doméstico da família. Isso é fundamental. Isso é o ponto base de tudo. E aqui eu deixo uma palavra para os maridos, que o homem é duro na queda. A palavra para o marido é essa, ó, toda a família só vai compreender claramente que os recursos financeiros pertencem a todos quando todos forem ouvidos antes das grandes decisões financeiras da família. Bispo Maurílio, eu fazia na minha casa algo, hoje não faço mais, meus filhos casaram e saíram, mas eu fazia muito isso. Eu convocava a reunião do conselho. Toda grande decisão envolvendo recursos financeiros, a gente chamava a reunião do conselho, era eu, minha filha, meu filho, minha esposa, e a gente conversava, negociava, né? Cada um dava a sua opinião, porque é assim, né? Isso sem contar, bispo, que os demais membros da família que vão contribuir com o seu salário para esse orçamento, só vão fazer isso se eles puderem montar o orçamento juntos, se eles puderem participar da montagem do orçamento, se eles puderem dar a sua opinião sobre onde vai ser gasto o dinheiro, porque senão não vão botar. Sabe, vou botar meu recurso ali, e meu pai vai decidir, ou minha mãe vai decidir, não vai fazer nada, ou a esposa fala, não vou botar meu recurso ali, meu marido gasta para me dar satisfação, então não. Para que o orçamento seja único, ele tem que contar com a participação de todos os membros da família. E se você tem dúvidas ainda, e quer ver um cenário onde é fácil constatar se tem problema nessa área na tua casa, eu percebo isso com muita facilidade, trabalhando com casais de família há muitos anos. É quando o marido e a esposa trabalham e eles têm seus próprios salários. O marido trabalha, tem seu salário, a esposa trabalha, tem seu salário. E aí, bispo, é uma graça, porque eu vejo eles conversando, me dá pena. Que eu ouço falar assim, não, esse aqui é o meu dinheiro, viu? E essas são as minhas contas. Esse aqui é o meu salário, essas são as minhas dívidas. Nem parece que eles vivem em família. É o marido que pagou a fatura do cartão de crédito, como eu vi no outro dia, e a esposa não consegue pagar nem o mínimo. Gente, isso não é família. O marido tem dinheiro na poupança e a esposa está com o carnê da Casa Bahia atrasado. Por quê? Porque quem tem que pagar o carnê da Casa Bahia é ela e não ele. É quando a esposa fala para o marido assim, meu bem, temos que comprar um fogão novo, esse fogão não dá mais, só acende uma boca e o forno não funciona. Aí o marido fala assim, eu não vou botar meu dinheiro nisso não, se tu quiser comprar com o teu dinheiro. Aí passa 15 dias, um mês, bicho, ele passa pela cozinha e encontra um fogão inox, 6 bocas, lindo, lindo, lindo. Aí ele, cheio de autoridade, fala assim, quem mandou comprar esse fogão aí? O que a esposa fala? Tu cala a boca que eu comprei com o meu dinheiro.
não se mete, senão eu comprei com o meu dinheiro. Porque ele falou e ela foi por aí. Ela foi por aí. Bicho, eu já vi cada coisa, meu Deus. Eu já vi esposa dizendo que ia emprestar o dinheiro para o marido. Não, eu vou emprestar dinheiro para o meu marido, já falei com ele. Eu empresto quando ele quiser, porque eu confio nele. E ele me paga quando ele puder. Como é isso, gente? Como é isso? Eu vi uma esposa no outro dia, bicho, falar assim, eu não empresto mais dinheiro para o meu marido. Eu falei, minha irmã, não faz isso não. Por que isso, irmã? Que isso? Ela falou, não, eu vou te explicar, pastor, vai entender, você vai concordar comigo. Já tem 6 meses. Eu emprestei R$300 para ele para trocar um tênis. E ele comprou um tênis para ele. Pastor, o tênis está velhinho, ele não me pagou os R$300 até hoje. Não pagou, não empresto mais. Bicho, não tive uma discussão, que eu falei assim, gente, isso não existe, eu não estou vendo isso. A esposa e o marido discutindo que tinham que ir num lugar para ver em que carro ia, se ia no carro dele ou dela. Ele falou, no meu não vou, no meu não vou. Até que a esposa falou assim, não, eu vou no meu carro, eu vou no meu carro. Desde que você bote a gasolina com o teu dinheiro. Tu bota com o teu dinheiro, eu vou no meu carro. Meu Deus do céu, que coisa mais complicada, Deus. Que coisa mais difícil. Que coisa mais difícil. Eu costumo dizer o seguinte, sabe qual é a sinalização que a família que age assim vai estar dando para Deus? Que a sua casa está dividida. Gente, é aquela família que quando a coisa aperta, é cada um por si e Deus por todos. Em vez de ser aquela de um por todos e todos por um, não. É cada um por si e Deus por todos. Eu pago o meu cartão, se eu não conseguir pagar o dela, é problema dela. Eu pago a minha fatura, se eu não conseguir pagar dela, dá o jeito dela. Amados, ouça só a sentença que já existe da parte de Deus. Existe uma sentença da parte de Deus para a família dividida. Está em Mateus 12, 25, na parte B. Fala assim, a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Ou na versão que a gente está acostumado a ler, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, a gente está vendo dificuldade na nossa casa e não entende por quê. E não sabe por quê, porque está quebrando um princípio. A gente está com divisão dentro da nossa própria casa. E aí dá ruim. E aqui deixa eu fazer um parênteses muito importante, porque eu acho que quebra um tabu. É como eu digo, homem, quando o assunto é dinheiro, é muito difícil. O correto, viu, maridão, é para você. O correto é confiar a gestão do orçamento doméstico ao cônjuge que tem mais habilidade para fazer isso. E o homem não quer abrir mão disso. Às vezes ele não entende nada de finanças. E a mulher entende tudo. Queridos, eu tenho um casal que é amigo nosso, muito amigo nosso. Ele é pastor de tempo integral. E ela é gerente geral de uma agência de Santander. Sabe quem administra as finanças na casa deles? É ela. Ela trabalha com isso o dia todo. Ela tem muito mais sensibilidade, mais habilidade para lidar com isso. E a palavra que eu deixo para o marido é o seguinte, meu querido, se for você o que tem mais habilidade para isso, amém. Glória a Deus. Mas se for a tua esposa, amém. E, maridão, isso não faz de você menos homem, não faz de você menos líder. Simplesmente você está dando a ela a possibilidade de exercer uma qualidade que ela tem. Até aqui, amém? Posso seguir? Bom, feita essa introdução, eu quero entrar no orçamento doméstico. Toda família tem que ter um orçamento doméstico para que a gente possa acompanhar o nosso dia a dia a partir dele. É no orçamento que a gente vai entender o que está acontecendo na nossa casa. Para isso é fundamental que o nosso orçamento esteja registrado, ele tem que estar escrito. Porque sabe aquele maridão que bota R$50 no bolso e sai? Aí no final do dia, ele fala assim, meu bem, perdi os R$50 que eu levei. Ela fala assim, mas você não foi no açougue antes de sair para o trabalho? E não comprou a carne? Não gastou um pouco? Ah, é, gastei realmente. Mas você não sabe almoçar? Não teria gasto? Ah, é, gastei no almoço. Resultado, o cara não sabe onde gastou os R$50 daquele dia. Como é que no dia 20 o cara vai se lembrar do que ele gastou no dia 1º, dia 2, dia 3? Não lembra. Então, para quem nunca fez um orçamento, eu vou deixar algumas dicas aqui, que hoje o tempo é curto, mas eu vou deixar algumas dicas aqui importantes. Como reunir informações para montar um orçamento doméstico decente, para montar um orçamento doméstico confiável? Como é que você vai fazer? Primeira coisa, pega um caderno. Você não sabe trabalhar com planilha Excel? Se souber, melhor. Não sabe? Pega um caderno que sobrou do filho da filha do ano anterior, vai nas últimas páginas de ferro e branco, passa 3 colunas, faz 2 riscos, faz 3 colunas. Na primeira você vai colocar dia, na segunda valor, na terceira finalidade. Então você começa num mês cheio, a gente está aí no dia 3, ainda dá para lembrar de ontem, quem sabe? Já começa agora. Você bota lá, dia 1º, R$25 padaria. Dia 2, R$300 luz. Dia 5, você vai botar dia, valor e finalidade. Você vai botar isso o mês todo. No final do mês, você vai pegar todas essas despesas do mês e vai agrupar essas despesas por tipo.
Como assim? O que é aluguel? Alimentação, saúde, transporte, lazer, vestuário. Então, agrupa para você entender como é que você gasta o seu dinheiro. E eu acho que a maior revelação que essa experiência vai trazer para quem fizer isso é que a nossa distribuição de gastos real não é aquela que a gente imaginava. A gente acha que gasta tudo no mercado, com óleo a R$15, com arroz a R$35, então a gente acha que gasta tudo no mercado. E quando a gente faz isso, a gente descobre que não é bem assim. Ou seja, os itens a gente já imaginava que gastava todo o nosso dinheiro, não é bem esse. Então, quando a gente começa a separar, a gente entende muito bem como é que a gente gasta o nosso dinheiro. A gente gasta mais do que imaginava em algumas despesas e gasta menos do que imaginava em outras. Então, faça, você vai ver que maravilha. Depois você vai fazer o seguinte, você vai classificar as despesas que você registrou ao longo de todo mês em 3 grandes grupos. 3 grandes grupos. Bíblia, quais são? Despesas obrigatórias, despesas importantes e despesas supérfluas. Vamos lá, obrigatórias, importantes e supérfluas. Como é que você faz isso? Procure fazer essa classificação em família. Por quê? Porque para o marido, consertar o carro é obrigatório. Para a esposa trocar o sofá é importante. Para o filho, comprar um tênis de marca é indispensável. Para a filha, comprar um iPhone. Então, assim, faz a classificação em família. Chegue a um consenso do que é obrigatório, do que é importante e do que é supérfluo. Mas eu quero deixar uma dica para dar uma ideia de mais ou menos o que está englobado em cada uma dessas classificações. Bom, primeiro, despesas obrigatórias. O que caracteriza esse tipo de despesa? São aquelas despesas que vão aparecer no orçamento de todas as famílias, porque elas são obrigatórias. Do Bill Gates ao mais humilde servente, todos vão ter despesas obrigatórias. Por quê? Porque elas são imprescindíveis a todos nós. E são aquelas despesas, bicho, que elas vão ter que ser realizadas no dia exato e sem direito à negociação. Tipo, chegou a fatura, chegou a conta, chegou o boleto, tem que chegar lá e pagar. O que tem nesse grupo aqui? Aluguel, se você mora de aluguel, prestação da casa, se você comprou sua casa, condomínio, água, luz, são aquelas despesas que vão ter que você paga no dia do vencimento. Elas são obrigatórias. Bom, como elas são obrigatórias, nós temos que tomar muito cuidado para que elas se limitem a valores que estejam dentro da nossa realidade financeira. Exemplo, eu tenho que ter aluguel. Vai ter que ter essa linha no meu orçamento, porque eu não tenho casa própria, tem que ter aluguel. Então, não é porque eu tenho que ter aluguel, que o meu aluguel vai ter que custar 7 mil. Então, assim, vai ter que ter despesa, mas elas têm que estar dentro da minha realidade. Então, toda despesa que aparecer aqui vai ter que estar dentro da minha realidade. Não é porque eu tenho que ter alimentação que eu vou gastar 12 mil de comida. Não é porque não é porque eu tenho que ter condomínio que eu posso pagar um condomínio de 13.500. Então, ela tem que existir, mas tem que estar dentro da nossa realidade. Bom, segundo grupo de despesas, são despesas importantes, mas não obrigatórias, são importantes. Bom, o que caracteriza esse tipo de despesa? Bom, ela é relevante, tá? Ela é relevante. Mas eu só vou realizar uma despesa importante dependendo da realidade financeira do momento que eu esteja vivendo. A realização tem que estar condicionada à realidade financeira daquele mês, daquela semana, daquele dia, daquele ano. Eu tenho que tentar equilibrar a minha realidade com o que eu quero fazer. Bom, é o tipo de despesa que a gente pode realizar ou pode não realizar. E a gente não fica inadimplente. A gente não fica devedor. Deixa eu dar um exemplo para clarear melhor. Por exemplo, manutenção da casa é importante, sim ou não? É importante. Mas eu só faço manutenção da casa se eu puder fazer. Ter um plano de saúde é importante, eu acho que é consenso. Ter um plano de saúde é importante, mas eu só vou fazer um plano de saúde se eu tiver condições de fazer. Ter um automóvel é importante, mas eu só vou ter um automóvel se eu tiver condição de manter. Então, sobre esses gastos, nós vamos ter que exercer um controle rigorosíssimo. Por quê? Porque esse tipo de despesa aqui, despesas importantes, elas impactam fortemente qualquer orçamento. Como é que eu tenho que agir aqui? Se der, a gente faz agora. Se não der, a gente faz depois. Se der, eu faço esse mês. Se não der, eu faço o mês que vem. Se der, eu faço esse semestre. Se não der, eu faço o semestre que vem. Se der, eu faço esse ano. Se não der, eu faço o ano que vem. Ok até aqui? Bom, qual é o cuidado que eu costumo deixar para despesas importantes? Quem quer fazê-las, tira elas do grupo de despesas importantes e coloca ela no grupo das despesas obrigatórias. Exemplo, o cara quer ter um carro. Para ele, o carro é importante, mas não é obrigatório, porque não trabalha com o carro. Então, mas ele acha que tem que ter o carro. Então, ele tira o carro do grupo de despesas importantes e coloca o carro no grupo de despesas obrigatórias sem poder. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Tá? É importante,
É obrigatório? É obrigatório. E terceiro e último, são despesas supérfluas. Bom, o que caracteriza uma despesa supérflua? Bom, a despesa supérflua é aquele tipo de despesa que ela pode não ser realizada. Isso não vai acarretar problema nenhum. Não realizar uma despesa supérflua não causa prejuízo nenhum. Bom, vamos lá. Despesa supérflua nunca é gerada por uma necessidade. Grave isso. Despesa supérflua nunca é gerada por uma necessidade real. Normalmente, a despesa supérflua ela é provocada por um desejo incontrolável.